por isso que o último pastor da passagem, é esse que vai chegar massacrando todo mundo, mas ele vai ser prontamente recebido. Isso, assim, do ponto de vista dos judeus, que já vem acontecendo, do ponto de vista histórico, mas, sobretudo, é o que vale para nós aqui, do ponto de vista existencial. Porque essa palavra do profeta Zacarias é para nos convidar a clamar a Deus no sentido de que a gente tem que sair desse karma autoimposto. Qual que é o karma? Primeiro, nós temos que reconhecer que nós somos gente. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do favor dele, nós precisamos do amor dele. Segundo, e por isso que é profecia, porque é uma mensagem que precisava ser entregue ali naquele momento, porque de verdade, vocês acham mesmo que Deus quebrou a sua aliança de graça e de unidade? Né? Ele está dizendo para aquele povo, ó, vocês vão sofrer existencialmente uma coisa que eu nunca vou fazer. Mas essa que é a mensagem para nós. Deus nunca vai quebrar a sua aliança de graça para conosco. Mas nós nos impomos essa quebra de aliança. Deus continua com as mãos estendidas, que ele vai dizer todo o tempo. Eis que minhas mãos nunca se encolheram. Fazei prova de mim se eu não abrir a porta do céu, porque eu sempre abro, então nem preciso fazer prova de mim. Mas nós queremos fazer prova dele. Nós quebramos a aliança da graça dele todos os dias, ou seja, a graça continua sendo derramada. E aí ele olha para você e fala assim, só tem um jeito deles serem salvos. É eu deixá-los com a sensação de que a graça foi quebrada. E aí eu não estou falando aqui de sensação intelectual, porque aí fica uma brincadeirinha silogística, né? Se Deus não quebra a graça eternamente, logo, ele não quebrou da minha vida, então deixa eu andar do jeito que eu quiser, porque ele não quebrou mesmo. Não é isso. É uma experiência que vai pegar a sua existência, que é igual aquelas que Davi passava. Ele estava sob a graça do Senhor, mas ele falava assim, por que te abates a minha alma? Onde está o Senhor? Por que o Senhor se cala? E aí ele não estava fazendo uma brincadeira intelectual, ele estava reconhecendo uma experiência existencial. Ele estava dizendo o seguinte, eu não sei o que acontece lá em cima, porque a graça do Senhor jamais nos faltará, jamais se acabará. Eu sei da minha experiência, da minha existência. O que eu vivo hoje é como se Deus acabou. Não consigo encontrá-lo, não consigo vê-lo. E aí para alguns Deus faz isso. Deus fez isso com Israel no sentido histórico, né? A graça de Deus era com Abraão, mas ele ficou peregrinando sem destino. A graça de Deus era com o povo de Israel, mas a sensação do deserto deu a eles assim, puxa, Deus está aqui com a gente, mas Deus não cura leproso, Deus manda a mulher menstruada ficar fora da reunião, Deus faz a gente parecer. Por quê? Parece que ele está deixando essa... ele apenas deixa, né? Não é ele que provoca isso. Quando o texto fala, quebrei a vara da minha graça, ele está dizendo isso, olha, já que vocês não acolheram quem veio aqui acolher os doentes, o olhar de vocês muda. Porque de fato Deus não quebrou coisa nenhuma, senão a gente nem estaria aqui. Mas aquelas pessoas viveram uma experiência visceral, momentânea, ou seja, no sentido de que teve um começo e ia ter um fim, mas elas iam perecer ali, assim como quase todo mundo que saiu do Egito morreu no deserto, ou seja, a graça no sentido amplo não foi anulada, mas eles morreram no deserto, entrando na terra prometida só Josué e Caleb. A gente acaba vivendo isso na nossa experiência, na nossa existência. Por isso que eu gosto do espírito profético, porque ele é um constante chamado à responsabilidade, não é meter medo nas pessoas, mas é entender o seguinte, esse sentimento que você tem, que tudo está perdido, apesar das promessas que Deus te faz, de que eu estou mais doente depois que Deus falou comigo, de que eu fiquei mais desesperado depois que Deus falou que ia restaurar a minha sorte, de que eu fiquei sem rumo quando Deus chegou me garantindo todas as coisas. Eu te digo, Deus não tem nada a ver com isso. Isso é só a gente vomitando o nosso senso de independência. Porque se Deus não fala, você vai colocar no silêncio dele a culpa da sua loucura. Mas se Deus fala, você vai colocar na fala
fala dele o motivo da sua loucura. Aí o que ele faz? Existencialmente, ele deixa alguns viverem como se a vara da graça tivesse quebrado. Como diria o apóstolo Paulo mais à frente, né? Por isso, por não discernirem essa presença do Senhor, há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. A graça foi quebrada? Não, mas muitos vivem essa experiência de como se a graça fosse quebrada. E a minha oração a Deus todo dia é: Senhor, não deixa a gente viver assim não. Eu tenho muita coisa na vida para viver. Estou fazendo coisas que eu sonhei não fazê-las. Dá uma sensação que o caminho teve uma guinada, parece que vai ser diferente. Mas não deixe eu perder a sensação de que o Senhor está presente. E que em Ti eu posso fazer essas escolhas que no começo eu nem queria muito fazer. Porque a gente vai com aquele sentimento do povo quando ouve a profecia, né? A gente vai com tudo. Aí você descobre que o ir com tudo significa: vai ter gente que vai morrer, você vai chorar. Tem gente que vai fazer coisas que você nunca contaria com elas, coisas ruins que vão te deixar marcas, vão te deixar traumas. Tem gente que está feliz com você hoje, mas daqui a algum tempo vai desanimar, ainda vai sair falando mal de você. Mas para quem entendeu o espírito da mensagem profética, o segredo é esse, é entender assim: ainda que eu esteja vivendo num momento onde parece que o pastor abriu mão da sua autoridade, da graça, eu sei em quem tenho crido. Mas aí não é uma expressão de eu sei que tenho crido. Eu sei que tenho crido e aí eu passo a ter paz. Eu passo a procurar cura nos lugares que eu acho que são humilhantes. Eu passo a me submeter à realidade porque eu sei quem é que está acima da realidade. Eu passo a nem ter vergonha daquilo que eu não tenho. Porque eu sei que eu só vou ter, ou só terei nele. Mas quando a gente não se abre para essas percepções, o que acontece é isso. Deus quebra a vara da sua graça. A aliança que ele tem com todos os povos. Aí diz: gente, Deus não existe. Já viu os cristãos confessando o ateísmo a partir da Segunda Guerra Mundial? Deus não existe. Porque o Deus que existe não deixa a gente entregue a isso aqui não. Você imagina que você está num país onde o Michel Temer ou um capanga dele pode ganhar uma eleição? Deus não existe. Porque o clamor de quem é humano é esse: Senhor, o Senhor vai deixar alguém dessa trupe ganhar alguma eleição? Aí, politicamente falando, é desesperador. Mas, espiritualmente falando, a pergunta que a gente faz é: e com quem que você anda? Seja lá quem ganha aquilo ali. Porque a sensação é: Deus entregou o Brasil. Eu fico doido quando eu vejo educadores, né? Agora eu estava concentração no negócio que a gente recebeu. Educador caindo nessas conversas fiadas, triste. Mas Deus sente a mesma sensação que você sente. Porque quando um educador chega abominando coisas que são humanitárias, em nome de humanitários corruptos, eu não posso acabar com alguma coisa humanitária porque existiram humanitários corruptos. Mas numa terra de ninguém, isso é muito fácil você cair nesse discurso, né? Eu falo esse discurso como esse no Brasil, de querer que o Paulo Freire não seja mais o patrão da educação, que é o autor brasileiro mais lido no mundo. Aí tem professores que entendem que o Paulo Freire não deve ser mais, porque eles entendem que ele era um comunista de esquerda, não sei o quê. Nunca leu nada do Paulo Freire, né? Porque quando você vai ler, você vê que assim, ele era somente cristão, apaixonado pela realidade, bem assim, um profeta da educação. Se os poderes pegaram a teoria deles e aplicaram na população, é outra coisa. E ele não. Ele continua sendo patrono. Ou como aquele outro cara, negro lá de São Paulo, que não quer que o Dia da Consciência Negra seja comemorado em 20 de novembro, porque o zumbi não merece ser comemorado, porque o zumbi matou muitas pessoas no quilombo. Que é um cara que não entende nada de história. Porque se eu fosse chefe num quilombo, e aqui eu estou falando como homem de Deus, como alguém que tem iluminação do Evangelho. Eu sou um africano que tinha uma tradição religiosa. E o que é o quilombo? Negros que, porque eles não eram babacas, mas saíram para ser escravos, por isso que eles não eram escravos, eram escravizados,
Então, eles vieram da África numa terra distante e estranha. O que eles faziam? Não vamos submeter a isso. Ia para um lugar longe, faziam seus quilômetros para se armarem contra quem viesse e falavam para os outros negros, olha, se dedarem a gente, vão morrer. Claro, ele não está errado, não. Você está longe do seu país, sendo obrigado a ter uma outra religião, com um monte de gente ruim, empalando você com um monte de coisa que você não conhece. Vendo indígenas sendo estuprados e massacrados todo dia. E negras sendo obrigadas a engravidar para poder vender mais filhos. Isso tudo que vocês veem as cadelas passando hoje, para quem vende cachorro, é o que as negras passaram durante quase 400 anos, né? 500, 600, 700, 800. Durante quase 400 anos. Ou seja, o Brasil é um país novo, a maior parte da sua história foi feita debaixo da escravidão. Aí o que um cara nesse contexto, que não tinha iluminação do Evangelho, vai dizer, ó, quem dedar a gente vai morrer. E nesse contexto tinha que morrer mesmo. Não adianta concordar ou discordar disso. Naquele contexto tinha que morrer. Aí vem um descendente dele lá na frente, por questões financeiras, estrategistas, seja lá o que for, ganhando dinheiro da Fiesp para falar o que fala, dizer que a gente tem que abolir essa data porque Zumbi não é digno do nosso respeito. Você pode não concordar. Ah, mas ele matou. É igual. É a mesma coisa que você falar para uma mãe africana que queria abortar os filhos, que vocês não tenham dúvida. As escravas sempre quiseram abortar. Mas basta vocês ouvirem que vocês iriam ser a favor do aborto na mesma hora. E ver as marcas que eles colocavam, né? Porque elas ficavam tentando suicidar, colocar areia no olho, comer areia, tapar os ouvidos. Aí eles colocavam máscaras, que era porque eles eram uma propriedade. Então ela pensava assim, eu não quero que quem está aqui dentro vá passar por isso tudo que nunca acaba, eu não quero. Mas aí a menina engravidava, já ficava com 2 negros do lado, ainda tinha que ser alguém da etnia. Porque eles eram obrigados a ficarem ali. Né? Se não ficasse, era morte, eles tinham que vigiar a outra negra. Quer dizer, então, não, mas o importante é que ela abortou. Não, gente. Aborto nesse contexto, como é que eu vou ser contra esse aborto? Né? Aí esse pastor que está na profecia, ele está dizendo isso, olha, vocês são necessitados, estão na miséria, eu levantei homens meus para falar com vocês, trouxe vocês de lá, mexi no Ciro, uma coisa que é difícil mexer, mas vocês têm um coração muito miserável, que vocês viram holiday, não querem deixar comemorar quem fez justiça até onde podia fazer. Falando aqui da questão política, mas vamos para a questão pessoal, existencial. Por que parece que o Brasil está abandonado? Porque quem mais necessita, tem um monte de profecia na internet, que eu não sei se elas são literais ou se elas são simbólicas, mas hoje eu já tenho entendimento que sejam elas literais ou simbólicas, que a gente pergunta por que Deus mostrou para os profetas que vai ter terremoto no Brasil, que o oceano vai engolir populações? É só você dar uma passeadinha na rua. Que a ignorância vem junto com a parceria no crime por ignorância. Né? Eu estava lendo outro dia um artigo sobre a Revolução Francesa, por exemplo, que veio trazer igualdade, liberdade e fraternidade, e que os chefiados por Robespierre, eles mataram muitas pessoas. Aí o pessoal conseguiu fazer uma estatística do que eles registraram, né? A história registrou que 8% dessas pessoas mortas, e foram milhões de pessoas, eram da elite, mais uns 12% do clero, pessoal da igreja, e 80 e tantos por cento eram pessoas pobres e miseráveis. Aí você fala assim, tadinho, eles morreram não, porque basta você ver no WhatsApp quem é que está te mandando mensagem com raiva da próxima novela que vai vir na novela das 9. É gente que ou é pobre de espírito, ou é pobre financeiramente, ou é alguém que tem uma certa intelectualidade, mas que não teve essa paciência desse pastor. Por que esse pastor aí perdeu paciência com as ovelhas? Porque ele está assim, meu Deus do céu, eu curei vocês, eu cuidei de vocês, e sabe o que eu descobri? Que vocês só estão nessa condição porque vocês não tiveram a chance de estar na condição dos outros. Vocês querem dar coice. Perdi a paciência com vocês. Também vocês desgostaram de mim. Então, quem tiver de morrer, morra. É o que diz o texto. Mas isso são ensaios existenciais. Deus não é assim. Deus é amor. Agora, nós somos assim.
Com Deus presente, você já questiona se é Deus. Com Deus ausente, porque Deus não está aqui. Com Deus mandando mensageiro, não, meu papo é só com Deus, nem vem. Porque a gente é muito miserável. Aí o pastor perde a paciência. Eu estou dizendo, essa mensagem original foi entregue a um povo que estava em situação de miséria. Alguém poderia falar para o profeta, puxa, você nem sabe dar uma mensagem que mexa com o ego do povo, é porque eu não sou xamã. Eu estou expressando o sentimento de Deus. E o que a gente precisa pensar aqui, nós que somos pobres em muitas questões e agraciados em muitas outras, é se a gente não está diante de Deus com esse mesmo espírito desses judeus que estavam sendo restaurados. Nós temos muita coisa a falar sobre o lugar de onde viemos, o movimento do qual escapamos, os pilantras em nome de Deus do qual a gente não sucumbiu às suas estratégias, e coisas que desapontam ou despontam na nossa frente, e fica, opa, não vou entrar nisso não. Mas livre de todas essas coisas, o papo de Deus agora é com a gente aqui, ó. E aí, mas e vocês? Estão cansados de mim? Pergunta o Senhor. Porque virá um Senhor aí. E esses que se cansam de mim, que têm a falta de vergonha na cara de me pagar o salário de um escravo. Um salário de um escravo não, um troquinho de um escravo que tomou coice de ovelha. Porque eu falei assim, se quiserem me paguem, se não quiserem não precisa. Não, a gente quer te pagar. E a grana de alguém que é escravo. As alusões são muito sarcásticas, né? Eu pastoreei vocês e vocês me trataram como escravo de alguém. E foi o que a humanidade fez com Jesus e é o que a gente faz com Deus o tempo todo. Com o Espírito Santo que nos habita.